Bom, pessoal, dando então continuidade à nossa parte aqui de conhecer um pouco mais da linguagem Java, a gente fez um programa Alô Mundo, agora a gente vai fazer um programa um pouco mais completo. Ainda é um programa simples, mas mais completo. Então, suponha que a gente está começando a criar um jogo de corrida, e nesse jogo, obviamente, os principais objetos vão ser os carros, certo? Então, a gente vai fazer aqui um primeiro passo desse jogo, né? Na verdade, só um passo bem inicial, só para a gente testar e entender um pouco mais o processo aí da linguagem Java. A gente vai começar com o mínimo, que é a classe carro, certo? Porque para eu ter objetos carros no meu programa, eu vou precisar de uma classe carro, ok? Suponho que os nossos carros, a princípio, tenham apenas nome e velocidade. Então, quais são os atributos e métodos que a gente precisa nessa classe? Para ela ter nome e velocidade. Eu vou fazer aqui, né, nos slides tem já o programa feito, mas eu vou fazer aqui usando o BlueJ, diferente do vídeo anterior que eu usei editor de texto e linha de comando, aqui eu vou fazer tudo dentro do BlueJ. Então aqui eu estou com o BlueJ aberto, eu vou criar um novo projeto. Eu vou deixar ele aqui na minha pasta de downloads mesmo, e eu vou criar um novo projeto chamado Jogo de Corrida. Ok? Vou clicar em OK aqui. Bom, vocês vão ver o processo completo de criar um projeto no BlueJ. Ótimo. Aí agora eu vou criar minha classe carro. Então eu vou usar aqui o botão Nova Classe. E vou dar um nome para a classe de carro. Vou deixar marcado aqui Java, que é a linguagem que a gente usa. E aqui tem algumas opções de que tipo de classe é. A gente ainda vai aprender um pouquinho sobre esses tipos de classe mais adiante na disciplina. Por enquanto a gente vai criar uma classe normal. Vou clicar em OK. Ótimo, está aqui minha classe carro. Eu vou clicar 2 vezes para a gente poder ver o código da classe carro. Bom, aqui tem um código inicial feito pelo BlueJ, né, que a gente vai mexer. Então, repare que o BlueJ ele já incentiva a gente a fazer tudo com comentários, o que é uma boa prática de programação, né? Então, vamos mudar o comentário aqui para classe que representa um carro no jogo de corrida. Aqui onde está autor, eu vou colocar meu nome. E onde está a versão, eu vou colocar 1.0. A gente vai ver mais adiante que seguir esse padrão aqui, @autor, @versão e esses comentários, isso permite com que a gente gere uma documentação automática da nossa classe. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Bom, o nosso carro, o que ele tem? O carro ele tem nome e velocidade, certo? Aqui eu vou deixar um comentário, né, para quem estiver assistindo o vídeo, de que, atenção, esta classe fere princípios de OO que ainda serão vistos. No próximo vídeo, eu acho, se não me engano, vocês já vão saber que princípio de OO é esse que essa classe fere, ok? Mas enfim, a nossa classe carro, então, tem um nome, tem uma velocidade. Para eu criar um objeto da classe carro, eu vou criar um objeto recebendo o nome do carro. Então aqui eu vou modificar, a gente já viu o que é um construtor. Então eu vou modificar o construtor da classe carro para que ele receba um nome. A velocidade eu não vou receber por parâmetro, eu vou deixar a velocidade ser inicializada com 0. Aí vocês podem falar assim, mas você não tinha dito que o construtor da classe é responsável por manter o estado válido? Mas repare que aqui eu estou mantendo o estado válido. Faz sentido o carro começar parado, certo? Então manter o estado válido não quer dizer que eu tenho que sempre deixar colocar um valor. Ele tem que ser algum valor que faça sentido. Então velocidade 0 é um valor que faz sentido. Faz sentido criar um carro assim. Aqui eu vou mudar o comentário para cria um objeto carro com o nome passado. Eu vou apagar esse método aqui para a gente fazer o nosso. Eu vou criar 2 métodos para retornar o nome e a velocidade. Nos próximos vídeos você vai ver por que a gente faz isso. Por que a gente cria métodos para retornar os valores dos atributos. Então aqui eu vou um nome chamado getNome. Get em inglês seria obter, então eu poderia chamar de obter nome. Mas é um padrão comum a gente usar o termo get. Então getNome, getVelocidade, para retornar a velocidade. Eu vou apertar Enter algumas vezes só para isso aqui ficar mais no meio do vídeo. E aí agora eu vou criar 2 métodos. Um para acelerar, que o que ele faz é aumentar
a velocidade em 10 unidades. E eu vou criar um método, vou copiar e colar aqui, vou criar um método chamado reduzir, que diminui a velocidade em 10. Ok? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Está aqui a nossa classe carro. Ok? Eu vou usar o botão aqui compilar, para ver se eu não fiz nenhuma besteira, se está tudo certo. Classe compilada, nenhum erro de sintaxe, ótimo. Beleza. Então aqui está a nossa classe carro. Definir a classe carro com dois atributos, nome e velocidade, um construtor que recebe o nome e inicializa a velocidade com 0, dois métodos que retornam os valores do nome e velocidade, e um método para aumentar a velocidade e outro para diminuir. Ok, vou fechar isso daqui. Aí agora, como a gente já viu no último vídeo, para a gente ter um programa em Java, a gente precisa de uma classe principal com o método main. Então, ela pode ter qualquer nome, pode ser programa principal. Aqui, como é um jogo de corrida, eu vou chamar de jogo. Ok. Vou clicar 2 vezes para abrir o código. Vou mudar o comentário aqui para classe principal do protótipo do jogo de corrida. Minha autoria. Versão 1.0. A classe chama jogo. Bom, aqui eu vou apagar tudo porque o que eu vou ter é o método main. O formato do método main a gente já viu que é public static void main. Recebe um vetor de strings como argumento de linha de comando, que por enquanto a gente não usa. Por enquanto vocês basta saber, né, decorar que é assim. Nos próximos vídeos vocês vão entender por que a gente usa essas palavras-chave aqui. Bom, a gente só quer testar a nossa classe carro por enquanto. Então o que eu vou fazer para testar a classe carro? Eu vou declarar uma variável do tipo carro, ok? E essa variável do tipo carro, ela vai receber um objeto da classe carro. O construtor da classe carro espera um nome, então eu vou dar um nome para esse objeto. Eu vou chamar ele de Go, ok? Bom, aí eu vou avisar para o usuário na tela que carro foi criado, ok? Bom, em seguida eu vou exibir para ele qual que é o nome e a velocidade do carro. Então eu vou colocar aqui nome e vou concatenar com o retorno do método getNome. Então olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou exibindo na tela a string nome concatenada, ou seja, nome e logo em seguida o retorno do método getNome. Vou concatenar também a velocidade. Certo? Ok. Agora eu vou acelerar o carro. E vou exibir de novo o nome e a velocidade. Depois eu vou acelerar mais uma vez. E vou exibir nome e velocidade de novo. E por fim, eu vou reduzir. E aí vou mostrar o nome e a velocidade. Então repare, eu criei o carro, certo? Quando eu crio o carro, a velocidade dele é 0. Então na primeira vez deve aparecer aqui Go e velocidade 0. Depois eu vou acelerar o carro, a velocidade vai ter que mudar para 10. Eu vou acelerar de novo, a velocidade tem que mudar para 20. E eu vou reduzir e ela tem que voltar para 10. Ok? Vamos ver se está tudo certo. Vamos compilar. Classe compilada, nenhum erro de sintaxe. Vou fechar o código. Agora aqui na classe jogo, eu tenho um método main. Então eu posso vir aqui com o botão direito e clicar no método main, que ele vai executar o programa. Aqui ele vai chamar o método main. Lembre-se que o método main ele espera um vetor de argumentos, que seriam os argumentos de linha de comando. A gente não está usando esse tipo de coisa no nosso programa, então eu só vou dar OK. Aqui ele abriu no meu outro monitor, mas ele já, estou arrastando aqui para vocês verem, ele executou o nosso programa. Olha lá, ele exibiu a mensagem que o carro foi criado. Aí lembra que primeiro ele mostra como que o carro foi criado, então ele chama Go e a velocidade é 0. Aí eu chamei o método acelerar. Deixa eu até abrir o código aqui do lado que fica bom a gente ver isso junto. Olha lá, o carro foi criado, aí depois eu chamei um acelerar, a velocidade foi para 10, chamei acelerar de novo, a velocidade foi para 20, chamei reduzir e a velocidade voltou para 10. Ok? Então como era de se esperar.
Ok. Agora eu vou mudar aqui, um pequeno detalhe, para a gente pedir para o usuário o nome do carro, ok? Só para vocês verem como que a gente faz isso em Java. Para a gente fazer isso em Java, a gente precisa importar uma classe java.util.scanner. A classe scanner é a classe que permite a gente obter dados do usuário, certo? Ela fica dentro de um pacote java.util, mas para diante na disciplina vocês vão ter a oportunidade de entender o que é um pacote. Mas basicamente é como se isso aqui fosse o nome completo da classe. Então é uma classe scanner que está dentro desse pacote java.util. Para a gente pedir, o que eu vou fazer é, ao invés de eu criar o carro sempre com o nome Go, eu vou criar aqui com o nome dado pelo usuário, certo? Então eu quero que esse nome a gente obtenha do usuário. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar de um objeto da classe scanner. A gente pode chamar ele de scanner, eu vou chamar ele de entrada para ficar mais claro. Go a new scanner. E o construtor da classe scanner, ele espera um argumento, que é de onde que ele vai obter informação. Assim como o system.out, out é saída, indica a saída padrão, o system.in, in é entrada, ele indica a entrada padrão. Então indica que a gente vai obter informação do teclado. Então agora eu tenho um objeto da classe scanner, que como ele foi inicializado com o system.in, ele obtém dados do teclado. Então eu vou dizer agora que o nome recebe entrada.next, de próximo. Próxima coisa que eu vou ler do teclado, do terminal. Então toda vez, aqui ó, o BlueJay já está me avisando aqui que a variável nome não está declarada, certo? Tem que declarar, por quê? Porque eu não dei um tipo para ela. Então, o que eu estou fazendo aqui no entrada.next? Eu estou recebendo alguma string do usuário, certo? Se eu quisesse receber um inteiro, seria nextInt. Então, essa classe scanner tem vários métodos. Next é alguma coisa para dependendo do tipo de leitura que você vai fazer do terminal. No caso do string, é simplesmente next. Então, a única coisa que mudou no nosso programa é que agora ele está obtendo uma entrada do usuário. Vamos dar umas boas-vindas aqui antes de começar. Vamos colocar aqui assim, ó. Protótipo do jogo de corrida. E vou pular uma linha. E aí, antes de pedir aqui o nome para o usuário, eu vou colocar para ele digitar o nome do carro. Repara que se eu deixar desse jeito aqui, ele vai aparecer numa linha, digite o nome do carro, e na linha seguinte pedir o nome. Se eu quiser que isso tudo aconteça na mesma linha, ao invés de usar o println, eu vou usar só o método print. Esse ln aqui significa new line, ele pula a linha, né, ao final do processo. Então todas as frases aqui, os prints que eu usei aqui, pulava para a linha de baixo. Esse agora não vai pular, então o cursor vai ficar parado na frente dessa frase para eu digitar o nome do carro. Vou compilar, classe compilada sem erro. E agora eu vou executar o meu programa. Ele apareceu aqui na outra janela. Repara que isso daqui é a minha execução anterior, certo? O programa tá... Isso daqui, ó, é a minha execução anterior. Ele começou daqui para frente agora. Então ele apareceu o protótipo do jogo de corrida e digite o nome do carro. Eu vou chamar agora... Eu tenho que digitar aqui embaixo. Eu vou chamar agora o carro de Fusca. Ok? Vou apertar Enter. Ok, olha lá. Digitei o nome do carro, que foi Fusca. Ele disse que o carro foi criado, mostrou que o nome é Fusca, a velocidade é 0, e aí repetiu o mesmo processo, acelerar, acelerar e reduzir. Ok? Com isso, agora eu espero que tenha ficado claro para vocês como que a gente cria um programa completo, é simples, mas é completo, em Java, e agora usando o BlueJay. Então, recapitulando, a gente criou uma classe chamada carro, o nosso carro tem nome e velocidade, tem construtor que recebe o nome, tem métodos para retornar nome e velocidade, e também tem métodos para acelerar e reduzir. Vou dizer novamente que essa classe fere alguns princípios de orientação a objetos que ainda serão vistos. E a gente criou uma classe principal que tem um método main e é onde a gente faz o programa começar. Tá certo? Bom, a gente pode fazer o programa um pouquinho mais completo. Eu já estou, aí no caso agora eu não vou digitar tudo de novo aqui, só para não demorar muito o vídeo. Mas eu vou trocar a nossa classe principal por esse código aqui agora. Deixa eu só voltar. Aqui eu estava com outro nome, eu vou deixar o nome jogo aqui. Certo? O que acontece? Essa classe, ela faz um pouquinho mais de coisas do que a que eu acabei de digitar, certo? Essa daqui, ela exibe um menu para o usuário.
Para ele fazer, ao invés de ser fixo o que o programa está fazendo, o usuário vai definir o que vai ser feito. Então vou dar uma repassada aqui na classe. A classe chama jogo. Ela tem um método, ela tem um atributo chamado carro, que é para a gente usar aqui dentro do nosso menu. E aqui no método main, ele exibe, né, as boas-vindas. E aí ele pede para o usuário, eu vou criar um objeto da classe scanner para pedir para o usuário a opção de menu e o nome do carro. E aqui repare que tem um do while, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é uma estrutura de repetição que ele executa enquanto essa condição for verdadeira. A diferença para o while é que o while ele verifica, se for o while normal, ele verifica a condição já na entrada. O do while ele sempre executa pelo menos a primeira vez, e depois que ele executa a primeira vez é que ele verifica a condição. Então repara que aqui eu tenho um menu com 5 opções. Aqui, a primeira coisa que ele faz é exibir o menu, certo? E esse método exibir o menu, o que ele faz é mostrar na tela, 1, criar carro, 2, acelerar, 3, reduzir, 4, exibir e 5, sair. Pede para o usuário digitar a sua opção, né? Aqui tem um outro objeto da classe scanner para pedir a entrada para o usuário e retorna a entrada do usuário. Repara que aqui a opção é um número inteiro, a opção de menu. Então eu estou usando o método nextInt, certo? Se eu quisesse uma string, seria só next. Então toda vez que eu chamo esse método, isso daqui aparece na tela, o usuário digita um número e esse número é retornado pelo método. Então esse número é guardado aqui na variável opção, ok? Aí depois eu tenho uma sequência de if e elses aqui para tratar cada opção do menu. Então se for a opção 1, que é de criar o carro, eu peço para o usuário o nome do carro, crio o carro e só informo que ele foi criado. Se for a opção 2 de acelerar, eu dou uma mensagem de que ele está acelerando e chamo o método acelerar. Se for a opção 3 de reduzir, eu dou uma mensagem de que ele está reduzindo e chamo o método reduzir. Se for a opção 4, que é para exibir os valores do carro, eu exibo o nome e a velocidade do carro. Se for a opção 5 de sair, ele dá um tchau aqui. E se não for nenhuma dessas opções, ele fala que a opção foi inválida. Ok? Então, ele só vai sair desse do while aqui, quando a opção for igual a 5. Enquanto a opção for diferente de 5, ele vai continuar executando esse do while. Vamos compilar a nossa classe. E agora eu vou executar. Vou puxar aqui. Vou diminuir o tamanho dessa tela para ficar mais fácil. Então, tá aqui, protótipo do jogo de corrida, ok? E apareceu o menu, 1, criar carro, 2, acelerar, 3, reduzir, por aí vai. E apareceu para eu digitar a opção. Então eu vou digitar a opção 1 para criar o carro, ok? Ele pede um nome para o carro, eu vou criar como Fusca de novo, ok? Aí ele informou aqui, carro criado, e exibiu o menu de novo, certo? Agora eu vou mandar exibir os valores do carro, opção 4. Ele falou que o carro tem nome Fusca e a velocidade é 0. Agora eu vou acelerar o carro, opção 2. E vou usar a opção 4 para exibir os dados do carro de novo. Repara que agora a velocidade do carro mudou para 10. Eu vou acelerar o carro de novo e vou mandar exibir. Ele passou para 20. Agora eu vou acelerar 2 vezes. 2, 2. Ele tem que ter ido para 40 agora, certo? Velocidade 40. Se eu chamar o método 3 para reduzir e o 4 para mostrar, a velocidade mudou para 20. Ok? Se eu digitar uma opção inválida, por exemplo 6, ele fala aqui que a opção é inválida. E se eu digitar a opção 5, ele sai do programa, certo? Então esse é um programa um pouquinho mais completo porque ele tem um menu, né, de opções para o usuário interagir. Se eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês, vou executar o programa de novo. Queria mostrar duas coisas. Uma é que aqui eu estou usando o método nextInt, né, para pegar o inteiro. Então se o usuário digitar um string, né, por exemplo, em vez de digitar 1, ele digitar A ou qualquer string, ele vai dar um erro de execução, certo? E vai sair do programa. Aqui o BlueJay me mostra onde que o erro está acontecendo, certo? É nessa linha. E aqui embaixo ele mostra um erro, ok? Que aconteceu no programa. Eu vou voltar aqui para a tela do programa e aqui está a mensagem de erro completa. É um erro de input mismatch, né? Não bateu aí a entrada, ok? Então aqui ele mostra a pilha de execução. Ele mostra que ele estava na linha 19 no método main, na linha 19 da classe jogo. Dentro do método main foi chamado o método exibir menu e o erro aconteceu aqui nessa linha 62. Ok? O ideal seria tratar esse tipo de exceção, a gente vai poder ver isso um pouco mais para frente. Outra coisa que eu queria mostrar do BlueJay é que depois que eu executo o programa eu posso vir na opção limpar
para fazer uma nova execução do programa, para não ficar aquele negócio estranho toda hora aparecendo o texto da execução anterior, certo? Fica mais bacana de poder ver. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que é o processo. Eu vou voltar aqui para os slides. Aqui nos slides eu tenho esse código de novo. Eu não vou para repassar por ele aqui agora. Ok. Bom, sugeriria para vocês fazerem agora o seguinte, né? Eu poderia pedir vocês para refazer esse código, né? É uma coisa que vocês podem fazer para poder treinar, mas eu vou disponibilizar esse código lá para vocês, e aí acho que seria bacana para vocês treinarem, fazer esse exercício aqui, ó, que o que ele pede é para alterar esse programa. Então, primeiro, não deixar que a velocidade seja menor que 0. Então, repare que hoje lá, se eu usar chamar o método reduzir, ele pode ficar com velocidade negativa. Outra coisa é criar um atributo velocidade máxima, para limitar até quando a velocidade pode aumentar, até quanto ela pode aumentar, ok? E depois criar uma nova classe pista de corrida que tem nome, distância e que possa ser criada e exibir as informações. É basicamente a mesma coisa que a gente fez com o carro, mas com uma nova classe para vocês exercitarem aí o processo de criar uma classe, criar métodos, chamar os métodos. Seria bacana vocês fazerem em cima da versão que tem a opção de menu, que aí vocês podem dar uma incrementada no menu também, tá ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Bons estudos.